Maria movia-se pela mansão como uma sombra que ninguém via direito, embora estivesse ali, sempre ali. Suas mãos, calejadas e marcadas pelo trabalho incessante, carregavam a história de uma vida inteira de servidão. O chão de mármore frio sob seus joelhos nunca brilhava o suficiente para a senhora da casa, e o cheiro persistente da cera misturada ao ar pesado parecia impregnar cada fibra do seu ser. O toque do madeirado polido, gelado contra sua pele, era um lembrete constante de que aquele lugar era seu cárcere, seu céu e seu inferno particular. Naquela tarde, a luz dourada filtrava-se pelas cortinas pesadas, desenhando sombras longas e silenciosas nas paredes. Maria estava ajoelhada, esfregando o chão com a força que lhe restava, enquanto a vassoura encostada na cozinha parecia um testemunho mudo de sua dor invisível. Então, a voz cortante da senhora irrompeu no ar. Maria, o chão não está brilhando. Você se importa com seu trabalho? Cada palavra era uma lâmina afiada, cravando-se fundo na carne viva do seu espírito. Antes se pudesse responder, o filho mais novo passou correndo, derramando o suco sobre seu vestido gasto, e a risada cruel do pai ecoou do escritório. Você nasceu para ser pobre, Maria. Gente como você nunca terá nada. O peito de Maria apertou-se como se um punho invisível esmagasse seu coração. A dor entrava por seus poros, misturando-se ao sangue, tornando-se parte dela. Ela engoliu as lágrimas, sufocando o nó na garganta, sentindo o peso da vergonha e do desespero desabar sobre si como uma névoa sufocante. A casa, seu céu e inferno privado, parecia fechar-se cada vez mais, apertando-a em seu abraço gélido de humilhação. À noite, no quarto minúsculo que chamava de seu, Maria sussurrou para a escuridão: será que minha vida vai ser sempre assim? Não existe fuga desse ciclo sem fim de dor. O silêncio respondeu apenas com o eco de suas próprias dúvidas, um vazio que parecia engolir qualquer faísca de esperança. Mas o dia seguinte trouxe uma rachadura naquela rotina implacável. A senhora da casa adoeceu, o rosto pálido e marcado pelo medo, e Maria foi a única que permaneceu ao seu lado durante as longas horas no hospital. Entre o cheiro estéril do antisséptico e o bip frio das máquinas, um visitante inesperado apareceu. Um advogado com notícias que despedaçaram o frágil mundo que Maria conhecia. O marido havia fugido, transferindo todos os bens da mansão para seu nome e abandonando a esposa. Agora, a senhora, antes tão cruel, tremia de medo e arrependimento, olhando para Maria com olhos que imploravam por perdão. Um novo cenário começava a se formar, tão estranho quanto assustador. Maria estava na beira de um precipício, o peso das humilhações passadas esmagando seu corpo cansado, mas, por baixo de tudo, uma centelha. Seria a esperança? O que Maria faria diante dessa reviravolta inesperada? Conseguiria ela emergir das cinzas da dor para conquistar a vida que lhe foi negada? Ou as sombras do passado continuariam a perseguir seus passos, como fantasmas que se recusam a desaparecer? A pergunta pairava no ar, uma ferida aberta que não cicatrizava, deixando um vazio inquietante, uma sede insaciável de respostas que ainda não vinham. Maria sentiu o peso da noite escorrer pelos ombros como um manto de chumbo. A mansão, agora silenciosa, parecia respirar com ela, cada rangido do assoalho um sussurro de segredos antigos. O cheiro da cera misturado ao suor e à poeira da casa invadia suas narinas, e o frio da madeira sob seus pés descalços era um lembrete cruel de que, mesmo naquele momento de aparente mudança, ela ainda era prisioneira daquele lugar. No hospital, a senhora da casa dormia entre suspiros de medo e arrependimento, e Maria, sentada ao seu lado, sentia uma mistura estranha de compaixão e ressentimento. A notícia do advogado ainda martelava sua mente. A mansão agora era sua. Um poder que parecia tão distante quanto o céu, mas que agora repousava sobre seus ombros trêmulos. A centelha de esperança começava a arder, mas com ela, um frio desconhecido se insinuava. Naquela madrugada, quando a casa mergulhou no silêncio absoluto, Maria ouviu um barulho abafado vindo do corredor. Levantou-se, o coração batendo como um tambor frenético, e seguiu a sombra que se movia entre as portas. Chegou à biblioteca, o santuário proibido da família, e ali, entre as estantes de mogno, viu uma figura que jamais imaginara encontrar. Seu pai, o homem que ela acreditava estar morto há anos, parado diante dela, os olhos brilhando com uma mistura de dor e fúria. Pai! A palavra saiu da sua boca como um sussurro quebrado, carregado de incredulidade e medo. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão para o envelope envelhecido que estava sobre a mesa. Maria hesitou, o corpo inteiro tremendo. Pegou o envelope, sentindo o peso de um passado que ela nunca soube que existia. Ao abrir, encontrou cartas, fotos e documentos que revelavam uma verdade devastadora. Sua mãe não era quem ela pensava.
Não era uma mulher simples, submissa, mas uma mulher que havia sido traída, abandonada e, mais chocante, que seu pai não era seu verdadeiro pai. Aquele homem, que ela sempre odiara e temera, era na verdade um impostor, um usurpador que havia tomado a identidade do verdadeiro pai de Maria para controlar a família e a fortuna. O chão pareceu se abrir sob seus pés. A dor que sentia até então era apenas a superfície de um abismo infinito. Tudo o que ela acreditava, tudo o que havia sofrido, estava construído sobre uma mentira colossal. A mansão, o poder, a servidão. Nada fazia sentido sem essa nova verdade que sangrava em suas mãos como um veneno. Você não sabe o que é real, Maria. Nem quem você é, disse o homem, a voz carregada de uma ameaça velada. Mas agora que sabe, não há volta. Maria sentiu o ar faltar, a cabeça girar. A casa, seu céu e inferno, parecia agora uma prisão ainda mais profunda, uma teia de mentiras e traições que a envolvia por completo. O futuro, antes uma centelha de esperança, tornava-se um labirinto escuro e traiçoeiro. Ela queria gritar, fugir, desaparecer. Mas a verdade estava ali, cravada em seu peito, pulsando com uma força que a esmagava. Quem era ela, afinal? E quem, naquele jogo de sombras, seria seu verdadeiro inimigo? A resposta, se existia, estava enterrada nas sombras da mansão, e Maria sabia que a busca por ela poderia ser a sua perdição. Maria recuou, o envelope ainda trêmulo nas mãos, o gosto amargo da traição queimando sua língua. O homem diante dela, seu pai, não era apenas um impostor, era a chave de um segredo tão sombrio que ameaçava engolir tudo o que ela conhecia. A respiração dele era pesada, quase um sussurro de morte, e o olhar, um abismo onde Maria sentiu seu próprio reflexo despedaçar-se. Você acha que tudo isso é sobre dinheiro? Sobre a mansão? Não, Maria, é sobre sangue, sobre o que foi tirado de você, e o que você nunca deveria ter descoberto. O chão sob seus pés pareceu virar gelo. A voz do homem se tornou um eco distante, enquanto uma lembrança antiga, enterrada sob camadas de dor e silêncio, brotava em sua mente como um punhal cravado fundo. Uma noite de tempestade, gritos abafados e uma figura encapuzada que desaparecia na escuridão, a mesma noite em que sua mãe desaparecera para sempre. De repente, a porta da biblioteca se escancarou com violência e a senhora da casa, pálida e trêmula, entrou cambaleando, os olhos arregalados como se tivesse visto o próprio inferno. Maria, não confie nele. A voz era um fio de vida, mas carregava uma urgência que cortava o silêncio como um estilete. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, mas ela sabe demais, não é? Por isso você está aqui, para calar essa boca antes que a verdade venha à tona. Maria sentiu o coração congelar. O homem avançou, a mão estendida para um revólver que repousava sobre a mesa. O tempo desacelerou, o brilho frio da arma, o cheiro acre de pólvora, o grito sufocado que ficou preso na garganta. Mas então, algo dentro dela explodiu. A dor, a vergonha, o medo, tudo se transformou em uma fúria que queimava como fogo puro. Maria agarrou o braço do homem com uma força que surpreendeu até a si mesma, derrubando-o para trás. A senhora da casa, com um esforço que parecia arrancado do fundo do abismo, correu até o telefone para chamar ajuda. Na confusão, Maria viu o rosto do homem mudar, de arrogância para pânico, de controle para desespero. Você não entende. Eu sou o único que pode proteger vocês. Sem mim, tudo vai ruir. Mas Maria sabia que a ruína já estava ali, dentro dela, e que a verdadeira proteção viria de enfrentar aquele monstro, não de se esconder dele. Quando a polícia finalmente entrou, o homem foi levado algemado, mas a mansão, agora, parecia um túmulo de segredos que ainda não queria morrer. Maria ficou ali, o corpo exausto, mas a mente em chamas, sentindo que aquela noite havia aberto uma ferida tão profunda que nunca mais fecharia. E então, quando tudo parecia prestes a se acalmar, o telefone tocou. Maria atendeu. A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Você acha que sabe a verdade? Mal começou a entender o que está em jogo. Sua mãe, ela está viva, e está mais perto do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés de novo. A casa, seu céu e inferno, agora guardavam um segredo ainda maior. Um segredo que poderia destruir tudo o que ela acreditava ser real. A busca pela verdade, pensou, era uma estrada sem retorno. E Maria sabia que, para encontrar sua liberdade, teria que enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas os monstros que ainda espreitavam nas sombras do presente. Maria segurava o telefone com as mãos que tremiam como folhas ao vento, o eco daquela voz sussurrante ainda reverberando em sua mente como um trovão distante prestes a explodir. O ar na biblioteca parecia ter se tornado mais denso, sufocante, a luz fraca das lâmpadas lançando sombras que dançavam como espectros em torno dela. O chão de madeira, frio e áspero sob seus pés descalços, era agora um palco para um segredo que ameaçava engolir tudo. Ela mal teve tempo de processar a revelação quando a porta da mansão se abriu com um estrondo que fez o coração saltar. Passos apressados, vozes abafadas, então uma figura que Maria jamais esperava ver ali. Sua mãe. Não a mulher pálida e desaparecida dos seus sonhos quebrados, mas uma mulher forte, com olhos duros como pedra e um rosto marcado por cicatrizes que não eram só da pele, mas da alma. Mãe. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro trêmulo, carregado de incredulidade e uma dor que se misturava com esperança. A mulher avançou, e no instante em que seus olhos se encontraram, Maria sentiu o chão ruir sob seus pés. Aquela não era a mãe que ela imaginara, era uma estranha, uma guerreira que carregava um segredo tão cruel que faria o mundo de Maria desabar de vez. Maria, minha filha, a voz era firme, mas carregada de um pesar que parecia vir do fundo do abismo. Eu não desapareci. Fui obrigada a fugir, para proteger você, para proteger a verdade que eles tentaram enterrar. Maria sentiu o sangue congelar. Quem são eles? O que você quer dizer com proteger a verdade?
Antes que a mãe pudesse responder, um estalo seco cortou o ar, um disparo ecoou pela mansão, e a luz piscou, mergulhando tudo em um breu momentâneo. Quando a luz voltou, o homem que se dizia pai estava no chão, imóvel, um ferimento escarlate manchando sua camisa. A mãe de Maria estava parada ao lado dele, a arma ainda quente na mão, os olhos queimando com uma fúria que parecia capaz de incendiar o mundo. Ele tentou me silenciar, ela disse, a voz tão fria quanto o mármore do chão. Ele não é só um impostor. Ele é o assassino do seu verdadeiro pai, Maria, e quase me matou também. O chão parecia virar um abismo sem fim, e Maria sentiu o mundo desmoronar em torno dela. A dor que se infiltrava em suas veias era uma mistura de traição, medo e uma sede insaciável por respostas. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sofrerá, agora era uma mentira ainda mais profunda e sangrenta. Mas havia mais, muito mais. A mãe se aproximou, segurou as mãos de Maria com uma força desesperada, os olhos brilhando com uma verdade que queimava. Você não é só uma herdeira, Maria. Você é a chave para acabar com tudo isso. A verdade que eles tentaram esconder está dentro de você. E se você não encontrar, eles vão destruir tudo, inclusive você. Maria sentiu o peso dessas palavras como uma sentença, uma promessa de que a luta que começara não era apenas contra fantasmas do passado, mas contra forças que queriam aniquilar sua própria existência. E ali, no silêncio que se seguiu, com o corpo do impostor caído e a mãe revelando segredos que rasgavam a alma, Maria percebeu que sua vida jamais seria a mesma. O céu e o inferno da mansão agora eram um campo de batalha onde ela teria que escolher. Sucumbir à dor ou lutar para reconstruir sua verdade, mesmo que isso significasse enfrentar monstros que nem sabia que existiam. O telefone tocou novamente, interrompendo o silêncio mortal. Maria atendeu, e a voz do outro lado, fria e impessoal, disse apenas uma coisa. Eles sabem que você está acordando. Prepare-se para o que vem a seguir. O abismo se abriu mais uma vez. Maria, com o coração em chamas e a alma em pedaços, sabia que a busca pela verdade era uma estrada sem volta, e que pior ainda estava por vir. Maria sentiu o peso da voz fria no telefone como um punhal cravado no peito. O corpo da mãe ainda tremia ao seu lado, os olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação. O silêncio na mansão era agora um silêncio de guerra, um prenúncio do caos que se anunciava. Ela desligou o aparelho, o som ecoando como um estalo seco na biblioteca. O olhar de Maria se perdeu nas sombras que se alongavam pelas paredes, e uma sensação estranha começou a se enraizar em seu peito. Uma mistura de terror e uma estranha esperança, como se a tempestade que se aproximava pudesse, finalmente, lavar toda aquela sujeira acumulada. Mas então, a porta da biblioteca se abriu lentamente, rangendo como se estivesse prestes a revelar um segredo ainda mais sombrio. Maria virou-se, o coração disparado, e viu a figura da governanta da casa, Dona Celeste, entrar com passos hesitantes. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados como se tivessem visto o próprio inferno. Maria, você precisa ver isso, disse Celeste, a voz do sussurro trêmulo. Nas mãos, segurava um envelope grosso, amarelado pelo tempo, com o selo da família. Maria pegou o envelope, o toque e o papel antigo queimando a ponta dos dedos. Ao abrir, encontrou uma série de fotografias, documentos, uma carta escrita à mão, com uma caligrafia que parecia familiar, ao mesmo tempo, impossível de reconhecer. As fotos mostravam cenas que pareciam arrancadas de um pesadelo. Sua mãe jovem, sorridente, ao lado de um homem que não era o homem que ela conhecia como pai, mas alguém ainda mais sombrio, com olhos que pareciam perfurar a alma. Havia imagem de encontros secretos, reuniões em lugares escuros, e uma família que Maria jamais imaginara existir. Mas foi a carta que fez o chão desaparecer sob seus pés. Minha querida Maria, começava o texto, se você está lendo isto, significa que o jogo acabou. Eu não sou sua mãe. Nunca fui. Fui colocada ali para proteger você, para esconder a verdade que poderia destruir tudo. Seu verdadeiro sangue corre em outra veia, e o homem que você chama de pai não é apenas um impostor. Ele é o responsável pela morte de sua verdadeira família. Eu sou apenas uma peça no tabuleiro, uma peça que agora deve cair para que você possa sobreviver. Maria sentiu a faltar. O mundo que ela conhecia, o céu e o inferno da mansão, desmoronava em um abismo de mentiras ainda mais profundo. A mulher que ela amava como mãe era uma estranha, uma guardiã de segredos que colocava em perigo mortal. Celeste, com lágrimas nos olhos, murmurou. Eu sabia que havia algo errado, mas nunca imaginei que fosse tão terrível. Antes que Maria pudesse responder, o telefone tocou novamente. Desta vez, a voz do outro lado não era humana. Era um sussurro distorcido, uma risada fria que gelou a espinha. Maria, você está mais perto do que imagina. Mas cuidado, nem todos que dizem amar você querem seu bem. E nem toda verdade liberta. Às vezes, ela mata. O silêncio que se seguiu foi um vazio que parecia engolir tudo. Maria, com o coração em chamas e a alma dilacerada, percebeu que a busca pela verdade não era uma estrada apenas de dor. Era um labirinto de sombras onde cada passo poderia ser o último. E, naquele instante, enquanto o relógio marcava a meia-noite, a mansão inteira pareceu prender a respiração, como se aguardasse o próximo movimento de um jogo que já estava perdido antes mesmo de começar. Maria sabia que, dali em diante, nada seria como antes. O céu e o inferno daquela casa não eram apenas lugares, eram escolhas. E ela teria que decidir se sucumbia à escuridão ou se tornava a luz que, mesmo na noite mais negra, teima em brilhar. Maria segurava o envelope com mãos que tremiam, o papel amarelado queimando a ponta dos dedos como se carregasse o fogo de todas as mentiras que a tinham cercado. A voz distorcida do telefone ainda ecoava na sua cabeça, uma ameaça invisível que parecia se agarrar à sua garganta. O silêncio da mansão era um peso sufocante, um manto de chumbo que ameaçava esmagá-la. Celeste saiu da biblioteca, os passos ecoando no corredor vazio, deixando Maria sozinha com aquela avalanche de segredos. O relógio antigo da sala marcava meia-noite, seu tic-tac um lembrete cruel do tempo que escorria, implacável. Maria abriu a carta com cuidado quase reverente.
Cada palavra uma lâmina que cortava mais fundo. A revelação de que sua mãe era uma impostora, uma peça num jogo de sombras, desmoronava tudo o que ela acreditava ser verdade. Mas, enquanto lia, uma sensação estranha começou a se infiltrar em sua mente. Uma dúvida, um sussurro que crescia entre as palavras. E se a verdade ainda fosse mais cruel? Foi quando o telefone tocou novamente. Maria atendeu. A voz do outro lado era um sussurro gélido, quase um gemido. Maria, você nunca esteve sozinha. Antes que pudesse reagir, a luz da mansão piscou e se apagou, mergulhando tudo numa escuridão absoluta. O cheiro de pólvora e fumaça invadiu o ar, e um estrondo surdo fez o chão tremer sob seus pés. No breu, um grito cortou a noite, não de medo, mas de dor e traição. Quando as luzes voltaram, Maria viu algo que fez seu coração parar. Celeste estava caída no chão, um corte profundo no pescoço, o sangue escorrendo como um rio negro que manchava o mármore branco. Ao lado dela, uma figura encapuzada desaparecia pela porta dos fundos, deixando para trás um silêncio mortal. Maria caiu de joelhos, o gosto amargo da perda queimando sua boca. O que antes era um jogo de sombras agora se tornava uma guerra aberta, e a mansão, seu céu e inferno, transformava-se num campo minado onde cada passo podia ser o último. Mas o golpe mais brutal ainda estava por vir. No bolso do casaco de Celeste, Maria encontrou um pequeno pendrive. Com mãos trêmulas, conectou ao laptop da biblioteca. A tela se iluminou, revelando uma série de vídeos, gravações secretas que mostravam cenas que Maria jamais imaginara. Encontros entre sua mãe e o homem que dizia ser seu pai, conversas sussurradas sobre traições, chantagens, um plano sombrio para manter Maria sob controle. E então, o vídeo final. A imagem tremia, mas a voz era clara, fria e implacável. Maria, se está vendo isto, significa que falhei em protegê-la. A verdade que carregas não é apenas sangue ou mentira, é poder. Poder que eles querem destruir. Mas cuidado com quem confias. A verdadeira inimiga está mais perto do que imagina. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A câmera se virou, revelando o rosto de Celeste, não a governanta fiel, mas uma mulher com olhos frios, calculistas, que sorria com uma malícia que queimava a alma. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sofrerá, era uma teia de mentiras ainda mais profunda. A mulher que jurara proteger sua família era, na verdade, a arquiteta da sua dor. Maria engoliu a saliva amarga. A mansão, seu céu e inferno, não era só um lugar de segredos, era um palco para uma traição que a transformava de vítima em peão, e talvez em algo ainda pior. O telefone tocou mais uma vez. Maria atendeu. A voz do outro lado era um sussurro cruel. Você achou que podia escolher seu destino, Maria, mas o destino já escolheu você. E agora, não há mais volta. O silêncio que se seguiu foi um abismo que ameaçava engoli-la inteira. Maria, com o coração em chamas e a alma em pedaços, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E que, para sobreviver, teria que enfrentar não só os monstros do passado, mas também os que se escondiam dentro dela mesma. Maria permaneceu imóvel, o corpo pesado como se o mármore sob seus pés tivesse se transformado em chumbo. O rosto de Celeste no vídeo, sorrindo com aquela malícia gélida, queimava sua mente como um ferro em brasa. A traição era um veneno que corria em suas veias, um fogo que consumia a pouca esperança que ainda lhe restava. A mansão, seu céu e inferno, agora era um labirinto de sombras onde cada passo podia ser o último. E a governanta, que ela acreditara ser um refúgio, era a serpente escondida no jardim. O telefone tocou pela enésima vez. Maria atendeu. A voz do outro lado era um sussurro que parecia vir do fundo do abismo. Você está mais perto do que imagina, Maria. Mas cuidado, a verdade que procura não é só um segredo, é uma maldição. Antes que pudesse responder, um estalo se ecoou na biblioteca. Maria virou-se com o coração em punho e viu a porta se fechar com violência, trancando-a ali dentro. O ar parecia se tornar mais denso, sufocante, e um frio cortante desceu pela sua espinha. A luz oscilou, e no reflexo do vidro da janela, uma sombra se moveu. Uma figura que ela conhecia, mas que jamais imaginara ver ali. Era sua mãe, mas não a mulher que havia acabado de chegar dias atrás, a guerreira de cicatrizes e segredos. Não. Esta era uma versão diferente, uma presença que parecia emergir das profundezas da mansão, com olhos vazios, um sorriso cruel e um rosto que se desfazia em fragmentos como um espelho quebrado. Maria. A voz era um sussurro que parecia vir de dentro da própria casa. Você nunca soube quem eu realmente era, nem quem você é. O chão tremeu, e a biblioteca se encheu de uma névoa densa, um perfume estranho, doce e venenoso. Maria sentiu a cabeça girar, as paredes se fechando como se a casa respirasse e pulsasse com uma vida própria, uma entidade antiga e faminta. Eu não sou sua mãe, continuou a figura, mas a guardiã do seu verdadeiro sangue. A mulher que você chama de mãe foi apenas uma marionete, uma sombra para esconder o que realmente importa. Maria tentou falar, mas a voz perdeu num grito preso, um nó de medo e incredulidade apertando sua garganta. A névoa se adensou, e a figura se aproximou, estendendo a mão com dedos longos e frios, como garras. Você carrega dentro de si o segredo que pode destruir tudo, e por isso, eles querem você morta. Mas eu estou aqui para lhe mostrar o caminho, para lhe dar o poder que sempre negaram. Naquele instante, a biblioteca pareceu se partir ao meio, revelando um corredor escuro que nunca estivera ali antes. A sombra da mulher desapareceu dentro dele, deixando Maria sozinha, com o coração em chamas e a alma dilacerada. Ela sabia que atravessar aquele corredor significaria mergulhar em um abismo ainda mais profundo, onde a verdade e a mentira se confundiam, e onde o preço da liberdade poderia ser sua própria sanidade. Mas, antes que pudesse decidir, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo, e a figura encapuzada que fugira após o ataque celeste reapareceu, agora sem capuz, revelando um rosto que Maria jamais esperava ver, o seu próprio. Um espelho quebrado de dor e desespero.
Você achou que a verdadeira inimiga estava fora, disse a outra Maria, com um sorriso cruel. Mas a guerra sempre esteve dentro de você. E agora, chegou a hora de escolher, destruir ou ser destruída. O abismo se abriu mais uma vez, e Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A mansão, seu céu e inferno, não era apenas um lugar, era um reflexo de sua alma partida, um campo de batalha onde a maior traição era a que ela mesma ainda não compreendia. E, naquele instante, entre sombras e espelhos quebrados, Maria percebeu que a busca pela verdade não era apenas uma luta contra o passado, era uma guerra contra si mesma. Maria sentiu o ar escapar dos pulmões, o peso do mundo desabando sobre seus ombros como uma avalanche de gelo e fogo. A biblioteca, seu santuário e prisão, transformava-se num palco de horrores que ela jamais poderia ter imaginado. A outra Maria, seu reflexo sombrio, era a personificação da dor que ela tentava enterrar, uma sombra viva que a desafiava a encarar o abismo dentro de si. Mas antes que pudesse responder, a névoa densa que preenchia o ambiente começou a se agitar, como se a própria casa respirasse fundo, puxando o ar para dentro com uma força sobrenatural. As paredes rangiam, e o chão tremeu sob seus pés, anunciando que algo ainda mais terrível estava por vir. E então, a verdade mais chocante de todas explodiu no silêncio pesado. A figura que se dizia sua mãe, a guerreira de cicatrizes e segredos, não era humana. Seus olhos, antes duros e vivos, agora brilhavam com uma luz fria e inumana. Sua pele começou a se transformar, revelando. A biblioteca estava silenciosa quando a campainha soou. Maria, ainda trêmula pelos últimos acontecimentos, abriu a porta e encontrou duas pessoas. O advogado que já conhecia e uma mulher de rosto cansado, mas firme. Sou a mãe da Maria, disse ela. Não havia misticismo ali. Só documentos, RG, certidões, fotos antigas, um boletim de ocorrência de muitos anos atrás. O advogado respirou fundo. Chegou a hora de contar tudo, mas com provas. A história veio em camadas. O homem que se passava por pai de Maria tinha assumido identidade falsa anos antes, depois de se aproximar da antiga proprietária da mansão. Com a ajuda de uma rede pequena, a governanta Celeste, um despachante e um tabelião corrupto, ele forjou procurações e transferências irregulares. Quando a mãe de Maria descobriu, foi ameaçada. Fugiu para sobreviver. A promessa era simples e brutal. Se ela não desaparecesse, tirariam Maria dela. Eu tentei voltar várias vezes, disse a mãe, com a voz falhando. Mas sempre que me aproximava, alguém esbarrava em mim. Ligações anônimas, carro me seguindo, aviso no portão. Eu tinha medo de colocar você no meio disso. Maria ouviu sem interromper. Doía, mas fazia sentido. Nada de maldições ou segredos místicos. Era o velho roteiro de dinheiro, poder e gente disposta a tudo para manter os dois. O advogado pousou sobre a mesa um pendrive lacrado e um relatório. Conseguimos colher conversas, e-mails e notas fiscais. Há vídeo de reuniões entre Celeste e o impostor, combinando depósitos com compensações. Aqui estão as datas em que a patroa foi internada e os movimentos bancários que, coincidentemente, aconteceram nos mesmos dias. O objetivo era claro, esvaziar o patrimônio e manter Maria isolada. Foi quando a porta da biblioteca abriu e Celeste, pálida, apareceu no corredor. Não havia capuzes, nem sombras que sussurravam. Só uma mulher que perderá o rumo. Maria, eu. A frase morreu no ar. O advogado se adiantou. Dona Celeste, a polícia está a caminho. Temos um mandado de busca e apreensão e pedido de bloqueio de bens já deferido em caráter de urgência. Celeste recuou um passo. Não tentou fugir. Sentou-se e chorou. Nas horas seguintes, tudo que fora neblina virou papel. Boletins de ocorrência, perícias grafotécnicas, laudos de e-mail, prints, o histórico do carro de Celeste entrando num cartório às pressas no mesmo dia em que uma assinatura transferiu parte das ações à empresa da família. A senhora da casa, que adoecera, fora empurrada para fora das decisões. Quando percebeu, tudo estava no nome do impostor. A investigação trouxe uma peça decisiva. A patroa, em um dos períodos de internação, gravou um vídeo simples no celular. Nele, dizia que Maria deveria ser protegida e continuaria trabalhando enquanto quisesse, mas jamais seria humilhada. Falava que já tinha deixado, por meio de testamento particular com duas testemunhas, garantias para Maria, inclusive a possibilidade de administrar a casa enquanto se resolvia o inventário. O vídeo foi anexado ao processo. E o homem? Perguntou Maria. Foi preso ao tentar sacar valores com documento falso, respondeu o advogado. A denúncia do Ministério Público inclui falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa. O inquérito pode alcançar mais gente. A mãe de Maria respirou fundo. Eu não fui uma heroína. Fui covarde muitas vezes, mas estou aqui agora. Se você me aceitar, eu fico. Se não, eu entendo. Maria segurou a mão dela. Eu precisei de você por muito tempo. Hoje, eu preciso da verdade. E você trouxe. Nos dias seguintes, a casa parecia outra. Não porque espíritos tivessem ido embora, mas porque as portas estavam abertas e a luz entrava. Os funcionários antigos deram depoimentos, contaram sob ordens humilhantes pedidos fora do livro. A juíza concedeu tutela de urgência, bloqueio das contas e administração provisória da mansão em nome de um inventariante judicial. Com Maria como responsável direta pela rotina, pelo quadro de pessoal, até a perícia concluir o rumo. Celeste tentou justificar-se. Eu precisava do dinheiro. Eles prometeram que ninguém sairia prejudicado. No depoimento formal, confessou parte do esquema. Não havia monstros. Havia escolhas, e as dela tinham machucado Maria. Quando o primeiro salário chegou com todos os direitos depositados em dia e um aviso na parede com o número da ouvidoria, as pessoas começaram a acreditar. Maria instituiu pausas, refeição decente e curso de qualificação para a equipe. O corredor onde ela, um dia, engoliu o choro tornou-se caminho de passos firmes. Numa tarde, o advogado voltou com uma pasta mais fina.
Boas notícias. A juíza validou o testamento particular deixado pela sua patroa, com base no vídeo e no depoimento das testemunhas. Até o fim do inventário, você segue como administradora e terá direito às verbas que ela registrou para você. Haverá auditoria e transparência. Maria assentiu. Não festejou. Só respirou aliviada. Justiça não era vingança, era ordem. À noite, a mãe sentou-se no quarto simples de Maria. Filha, se você quiser, posso dormir aqui uns dias. Pode, mas amanhã a gente começa do zero, sem segredos. Elas vão falar de mim, Maria. Deixa falarem. A gente responde com verdade. No último encontro com a polícia, Maria foi chamada para reconhecer objetos apreendidos. Entre eles, a arma que um dia apontaram para ela, a caixa com recibos de depósitos para o despachante, um carimbo de cartório falsificado. Devolveu tudo sem olhar para trás. Ao sair, o vento da rua pareceu mais leve, mas já não era um inferno. Era um lugar de trabalho e de memória. Maria colocou, numa moldura discreta, a frase da patroa: nesta casa ninguém será humilhado. A moldura ficou no hall, à vista de todos. Meses depois, o processo penal corria. A perícia apontava prejuízos e a casa finalmente respirava. Num fim de tarde, a mãe trouxe café e as duas ficaram caladas, olhando o sol cair. Não havia portais, nem linhagem antiga, nem destino traçado em pedra. Só gente, só escolhas. Você venceu, Maria, disse a mãe. Não, a gente começou certo. Moral da história. Não há poder maior do que a verdade cuidadosa, a prova e a coragem de romper com a cadeia de humilhação. O mal não precisa de magia para ferir. Ele usa silêncio, assinatura falsa e medo. E a justiça começa quando alguém diz: basta.